Fala turma, tudo bom? Olha, esse é o primeiro vídeo de uma série que nós demos o nome de Para Entender a Bíblia. Nesse primeiro vídeo nós queríamos fazer algumas considerações sobre uma ferramenta que julgamos fundamental no entendimento das Escrituras, que é uma boa tradução. Ué, mas existem traduções ruins? Se não, vejamos algumas considerações a respeito do assunto. A primeira delas é a língua original dos escritos. A Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela possui 3 idiomas originais que compõem ela: o hebraico, o aramaico e o grego. Uma curiosidade é que a Bíblia em português, a nossa Bíblia, quando abrimos ela para lermos no idioma português, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, um português que ele conseguiu concluir a tradução do Novo Testamento e teve a primeira publicação dele em 1681. João Ferreira de Almeida ele morreu em 1691. E em 1694, graças à participação de um pastor holandês chamado Jacobus op den Akker, ele concluiu, a partir do livro de Ezequiel, a conclusão da tradução do Antigo Testamento em 1694. Então, na verdade, a tradução do Antigo Testamento é um trabalho a 2 mãos. João Ferreira de Almeida começou o trabalho, mas esse pastor que eu citei o nome terminou. Depois, em 1748, nós tivemos então a publicação do primeiro volume do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele após ter sido traduzido, a publicação foi feita em 2 volumes. O primeiro volume foi publicado em 1748. Afinal de contas, então, qual é o critério para selecionarmos uma boa tradução, para lermos e estudarmos da Bíblia? Seria então por afinidade, porque eu gosto, ou seria porque eu acho fácil de entender? Nenhuma das duas. De fato, esses não são critérios consistentes para selecionarmos uma boa tradução para estudarmos e compreendermos a Bíblia. Olha, uma boa tradução ela precisa conseguir informar o melhor significado do termo original que nós estamos lendo. A isso dá-se o nome de estudo do radical, também chamado de léxico. E precisa também conseguir informar o melhor significado do contexto original. E a isso nós damos o nome de exegese. Então, por que algumas traduções são mais fáceis de entender do que outras? Olha, vamos tomar como ilustração aqui o texto da Almeida Revista e Corrigida que está em Tiago, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O mesmo trecho na Nova Versão Internacional diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor. Ainda a título de ilustração, nós temos na Almeida Revista e Atualizada o texto, por exemplo, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que ele diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Olha como é que o mesmo texto se apresenta na versão King James. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus. Olha, para nós entendermos a questão das traduções, é importante a gente perceber que tem um grupo de autores que na construção das Bíblias está muito mais orientado pelo rigor textual. O rigor textual ele é orientado por uma metodologia chamada equivalência formal. É um grupo de autores que está realmente interessado na tradução literal.
em conservar o texto o mais próximo possível dos escritos originais. Por outro lado, nós temos um grupo de autores que eles são muito mais orientados para a tradução, que é o entendimento do contexto e do significado do texto lido originalmente. E essa metodologia dá-se o nome de equivalência funcional. Nós não podemos condenar uma metodologia ou outra porque, na verdade, existe uma relação de complementaridade entre elas. Veja que a tradução ela busca o entendimento, ela busca facilitar a compreensão. Por outro lado, o grupo, a turma do rigor textual, eles estão preocupados com a fidedignidade, em conservar os textos traduzidos o mais próximo possível dos escritos originais. Então, se nós precisássemos colocar nossas Bíblias num ranking dentro das principais traduções disponíveis, daquelas que têm suas traduções textualmente mais rigorosas, aquelas que são mais compreensivas, por assim dizer, mais fáceis de compreender, né? Particularmente no nosso português, nós assim as distribuiríamos então. Aquelas que estão mais alinhadas com o rigor textual, com a tradução literal dos termos originais, são a King James de 1611, a Nova Versão Americana Padrão de 1960, a Versão Padrão Revisada de 1952 e a já bastante conhecida pelo público brasileiro Almeida Revista e Corrigida de 1750. Caminhando na direção de traduções mais voltadas para o contexto e significado e se afastando do rigor textual, nós temos a Bíblia Boas Novas, de 1976, temos a Nova Versão Internacional, a NVI, de 1973, temos a Nova Bíblia Americana, de 1970, a Bíblia de Jerusalém, em 1985, e a já bastante conhecida também Almeida Revista e Atualizada. Prosseguindo ainda mais, para um dinamismo nas traduções, significado e contexto, e se afastando do rigor textual, nós temos o Novo Inglês, de 1985, temos a versão Bíblia Viva, de 1961, e um aprimoramento dessa última, que é a Bíblia A Mensagem, cuja primeira publicação foi em 1993. Dessa forma, pessoal, o que nós entendemos é que pode ser imprudente confiar em uma única tradução, uma vez que as traduções elas respeitam diferentes critérios, tanto na direção do rigor textual como da tradução. E uma orientação não desqualifica ou desmerece a outra, tornando-a apenas diferente umas das outras. Dessa forma, uma dica que parece bastante razoável e equilibrada para nós que estamos em busca de entender a Bíblia é combinar traduções. Traduções que elas estejam tanto ligadas, orientadas pelo rigor textual, como traduções mais voltadas para o sentido livre, para apenas o entendimento do sentido original, do contexto e do significado da palavra. De maneira que a gente consegue, então, mesclar entendimento e a fidedignidade com os termos originais daquilo que nós estamos lendo. Certinho, pessoal? Dessa maneira eu peço que vocês se inscrevam no canal, se ainda não o tiverem feito, curtam, compartilhem e deixem o seu comentário, deixem um feedback para a gente melhorar os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Fui, valeu!